Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Nós continuamos naquele texto, naqueles 3 versículos que nos propusemos meditar nesse mês, porque Paulo, através desses 3 versículos, lembra da unidade que deve haver na vida da igreja, o grande desafio. Paulo, lá em Efésios 4, de 1 a 6, diz que, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí nós meditamos no primeiro domingo, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. No segundo domingo, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E hoje, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Nós vamos falar nessa noite sobre a presença de Cristo. Meditando nesse versículo 6, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e está em todos. Se você prestou atenção na leitura primeira leitura que fizemos nessa noite, do Salmo 115, o salmista faz uma comparação entre o Deus que é verdadeiro e o qual Israel serve e os ídolos que são criados por mãos humanas. Por isso que ele fala lá, olha, esses ídolos que vocês criam, essas imagens que vocês criam, elas são feitas de madeira, e vocês percebem que ela tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, mãos que não apalpam. Mas o nosso Deus, como ele começa o Salmo, nosso Deus está nos céus, de onde ele faz tudo o que lhe agrada. O salmista tem uma percepção a respeito de Deus, que é o Deus que domina todas as coisas, e que tudo fora deste Deus é pura idolatria. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é, na realidade, o único Deus verdadeiro. Todos os outros são deuses com D minúsculo, são ídolos criados, ou porque foram forjados, ou porque nós forjamos na nossa mente mesmo. Hoje, no nosso tempo, é muito comum, e o Paulo fala sobre as fortalezas mentais que precisam ser derrubadas em nossa vida, para que o Evangelho da graça de Cristo Jesus se manifeste, possa ser enxergado, porque nós temos essas fortalezas que nos impedem de crer. Ontem nós lembramos, que a fé ela é diferente do ceticismo, que decide duvidar de todas as coisas, e da incredulidade, que decide não crer em Deus. A fé pode conviver com as dúvidas, mas a fé, ela nos leva na direção de Deus e faz com que a gente caminhe em um lugar de segurança. Nós aprendemos então que a igreja, que deve andar em unidade, é um povo que precisa ter a mentalidade de Cristo, porque ela surge por obra do Espírito, ela anda na unidade sob a direção do Espírito e ela anseia viver a plenitude da promessa do Espírito Santo. A igreja também é um povo que se submete a Cristo, porque Cristo é o Senhor da igreja, que tem uma só fé, porque ele sabe que há apenas uma maneira de crer em Cristo. Passa pelo batismo porque ela sabe que há apenas uma maneira de se identificar com Cristo, e porque ela crê num Senhor, ou que se revela, e que há apenas uma maneira de se relacionar com Cristo. E para pensar hoje a respeito desta igreja, que é um povo que tem um só Deus. Se você está aqui hoje, e existem outros deuses no seu coração, se o seu coração está sendo dominado por outros anseios, dominado por outros amores, você não está conseguindo ser igreja. A igreja é um povo que tem um só Deus. E para pensar sobre esse um só Deus, eu quero, como nós fizemos nos domingos anteriores, vamos revisar ou buscar outros textos que o apóstolo Paulo escreveu a respeito daquilo que ele está falando. Quando ele fala um só batismo, uma só fé, o que foi que ele escreveu em outros lugares a respeito disso? E quando ele fala a respeito de um só Deus, que é Pai de todos, que está sobre todos, que está em todos, vamos lembrar o que ele falou a respeito desse Deus lá em Atenas.
capítulo 17 de Atos, Paulo se confronta com uma sociedade, com valores, com ideias diferentes. E aí ele diz o seguinte, Atos 17, capítulo 17, do versículo 16. Pode acessar aí a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, e diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que ele está tentando dizer? O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir das últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Feche os teus olhos, vamos orar? Pai querido, abençoa o nosso coração agora e a nossa mente. Que teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de nos conduzir ao centro da tua vontade. Aplica a tua palavra em nosso coração, ó Deus, é o que nós te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Talvez a gente pudesse, ao ouvir inclusive o começo do discurso de Paulo, dizer que todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter ouvido isso. Você também já não ouviu dizer que Deus não existe. Mas quando uma pessoa pelo menos tem essa ideia de Deus, ela vai pelo menos admitir assim a existência de Deus e que, olha, você chega a Deus pelo seu jeito aí, e eu faço do meu jeito. Eu faço as minhas orações, eu encaixo Deus na minha agenda, da maneira que eu posso, mas eu vou caminhar com esse Deus desta maneira. E essa pergunta a gente precisa responder: todos os caminhos levam a Deus? Porque se há um só Deus, como diz Paulo, e Pai de todos, parece que esse argumento faz sentido. Há um só Deus e Pai de todos, então, se qualquer um que buscar a Deus, deve encontrá-lo em algum lugar, em algum momento da sua caminhada, da sua busca. A verdade é que o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre isso,
não dá margem para pensarmos desta maneira. O que ele está fazendo é exatamente determinar de uma maneira bastante clara quem é esse Deus a quem buscamos. Quando ele está escrevendo para os crentes que estão em Éfeso, ao falar há um só Deus, ele determina, ele define, ele enquadra como é este Deus que é Pai de todos. Você deve encontrar pessoas no seu caminhar que, como eu sempre lembro, ele usa um crucifixo. O nosso país é um país cristianizado. Nós temos como símbolo um Cristo Redentor. Nosso céu tem o Cruzeiro do Sul. Na nossa bandeira aparece o Cruzeiro do Sul. Todas as pessoas têm uma ideia do que é a cruz. Nosso país é cristianizado, mas não evangelizado. O que nós precisamos compreender é que quando a gente começa a falar, então, aprofundar a respeito de quem é esse Jesus, que a pessoa vê naquela cruz, crucificado, a gente começa a perceber que ela tem noções erradas de quem é Jesus. Como aquelas pessoas que achavam que Jesus era um profeta, era Elias, era Jeremias, era alguma pessoa diferente. E Jesus tem que pegar a expressão de Pedro, que fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para falar, é isso aí. Aquelas outras intenções, aquelas outras ideias a meu respeito, elas estão aquém da verdade. E Paulo está fazendo a mesma coisa com a igreja de Éfeso. Não é qualquer Deus. Não é qualquer caminho que leva a Deus. Nós precisamos ter esta compreensão. E então ele começa a definir, e é o que ele faz, a pregação que ele vem fazendo, e que se mostra aqui em Atenas, é aquilo que vai definindo. Veja que no verso 24, quando Paulo de fato começa a falar o seu discurso no Areópago, é bom a gente entender que Atenas havia o poder bélico de Roma, mas Atenas tinha o poder cultural. A cultura helênica era que dominava todo o Império Romano. A língua grega e não o latim de Roma é que era a língua comercial, com quem as pessoas conversavam. É por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era uma língua lida em todo o Império. Atenas era o centro cultural. Era o lugar que 400 anos antes surgiram os grandes filósofos. Era na Grécia. E Paulo então chega naquele lugar, o Areópago era vamos dizer assim, a câmara, a prefeitura, a câmara, era o lugar das decisões da cidade, da polis. Era onde as pessoas discutiam. Por exemplo, essa história de Paulo chegar na praça, começar a falar, pregar alguma coisa nova, esses magistrados chamam assim, que história é essa que você está pregando aqui na nossa cidade? Nós queremos saber, o interesse não era apenas na novidade, mas também para manter a ordem da sua cidade. Então Paulo, quando começa esse discurso, ele começa falando numa cidade que tem poste ídolo para todo lado, tem tanto ídolo, ela é inclusiva, ela é politeísta, existe um panteão de deuses gregos, como existia um panteão de deuses romanos, como existia um panteão de deuses nas nações que circundavam Israel, mas Israel é aquele povo que afirma que existe um só Deus. E Paulo começa no seu discurso afirmando exatamente isso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo começa a dizer que, olha, eu estou aqui para apresentar a vocês um Deus que criou todas as coisas. Não foi ajudado por ninguém, não dividiu essa tarefa com ninguém, não precisou do poder de ninguém, como o apóstolo Paulo, ele não precisou da orientação de ninguém para fazer o que fez, nem da ajuda de ninguém. É por isso que Paulo chega para aquele povo para dizer exatamente isso. O nosso Deus é o Deus Criador, e o Criador é onipotente. De onde surgiram todas as coisas? Paulo diz que todas as coisas foram criadas pela palavra poderosa de Deus, que trouxe à existência todas as coisas, que tirou do nada aquilo que existe. Uma das grandes perguntas que os filósofos, os cientistas precisam responder é por que existe algo e não nada? Quem foi que deu o primeiro start para que tudo viesse a acontecer?
Ah, uma ameba se multiplicou, resolveu ter pernas, sair da água. Tá, mas quem criou essa ameba? Quem criou o primeiro átomo no universo? A fé, a palavra de Deus afirma que há um Deus criador de todas as coisas e poderoso para fazer o que fez e sustentar toda a sua criação. É esse Deus, não é qualquer Deus, não é um Deus que tem mãos, mas não toca, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos e não ouve. É o Deus que criou todas as coisas com poder. Quando ele chega no verso 30 e 31, ele faz uma afirmação muito interessante. Ele é o Pai de todos, lá em Efésios, mas aqui ele diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância de você ficar buscando ídolos de prata, ouro, prata ou pedra. Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando Paulo chega lá em Efésios e diz assim: há um só Deus, Pai de todos, você vai se lembrar que Jesus traz para os seus discípulos a ideia de nos relacionarmos com Deus como Pai, mas um Pai próximo de nós. No Antigo Testamento já falava que Deus é o Pai da nação de Israel, mas eles inclusive não ousavam falar ou citar o nome de Deus. Mas Jesus fala assim: não, vocês quando forem orar, digam assim: Pai nosso, Abá, Pai, que é o que Paulo fala aos romanos, usando a expressão da intimidade, o Pai que você fala na cozinha, na mesa da cozinha da sua casa. É uma expressão de intimidade. E nós encontramos este amor do Pai retratado na parábola do filho pródigo, ou quando nós lemos em Romanos, esse Deus que não vamos ser separados do seu amor, esse Deus que é por nós, ninguém vai poder nos separar do seu amor. Nós encontramos o amor de Deus revelado exatamente nisso. Não levar em conta o tempo da ignorância. Um Deus que é longânimo, suporta a nossa idolatria, suporta o nosso pecado, se alonga em suportar tudo isso. E mais, além de suportar, ele oferece a oportunidade de arrependimento. É o que ele fala. Ele hoje ordena em todo lugar que se arrependam. Paulo estava indignado de ver tanta idolatria, mas a mensagem que ele tinha para passar para aquele povo era assim: arrependam-se. Vocês estão fazendo tudo errado, mas arrependam-se. E a prova maior do amor de Deus é o que Paulo relata aqui. Ele vai julgar o mundo com justiça, mas por meio do homem que designou Jesus, porque ele deu prova a todos, ressuscitando dentre os mortos. Lembra que quando Paulo escreve aos Romanos, ele faz exatamente essa afirmação, que Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O nosso Deus é um Deus que é amor, porque se alonga, é longânimo conosco, suporta nosso pecado, a nossa fraqueza, e oferece arrependimento para todos nós. Ele afirma que esse Deus, que é um só, criador e onipotente sobre todas as coisas, que manifesta amor pela sua criação, ele é sobre todos, ou que ele age sobre todos. É interessante que Paulo, no verso 27, diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Esse Deus que está sobre todos, que age sobre todos, que é transcendente, que está em todos os lugares, que vê todas as coisas, vê, como eu já falei, o mundo aqui, ele está enxergando todas as coisas que nós podemos fazer errados, ele enxerga os nossos pecados, da mesma maneira que enxerga também as nossas necessidades. Aquilo que acabamos de ler, olha, Deus sabe que você tem fome, e sabe que você precisa de roupas,
e sabe da sua ansiedade, sabe da sua história, sabe de tudo. É um Deus que é transcendente, muito além do tempo e espaço que nós vivemos. Aliás, Ele é o Criador do tempo e do espaço no qual nós vivemos. Ele está para além destas coisas. É por isso que Ele é esse Deus que plantou em cada pessoa essa ideia de Deus, dessa divindade, desse ser superior. Essas pessoas que às vezes falam assim, o cara lá de cima, ou eu sei que tem alguma coisa aí, quando dá um trovão, que deve ter um ser. As pessoas estão tateando, elas sabem que há um ser superior, elas não sabem o nome dele, e elas precisam saber. Elas estão perdidas, como quem está no escuro, procurando encontrar esse Deus. E na realidade, quando Paulo fala, Ele está presente, Ele está perto. Algumas pessoas ouvem a vida inteira a respeito desse Deus e recusam, se tornam incrédulas, céticas. Paulo está falando exatamente isso. Uma cidade cheia de ídolos, era uma cidade que tinha consciência de que há seres superiores, e eles precisavam ser apresentados ao único Deus verdadeiro, não há nenhum outro. E essa era a tarefa do apóstolo Paulo, essa é a tarefa da igreja que adora o único Deus, não pode ter outro Deus. Paulo fala então que esse Deus age sobre todos, porque Ele se manifesta a toda a humanidade. É Ele que também é por meio de todos, ou age por meio de todos. Veja que no verso 28, Paulo fala assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Ele está citando um filósofo de 400 anos atrás, Epimênides, e Ácaro. Paulo está falando assim, sabe, Epimênides e Ácaro tatearam a respeito de Deus, porque Epimênides é que fala isso, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele tinha uma ideia de um ser superior, energia que dominava todas as coisas, e ele fala assim, olha, é por causa disso que nós existimos, que nós nos movemos. Só que ele não sabia que esse tem um nome, que esse é um Deus que se apresenta na Bíblia, essa providência de Deus que se manifesta na graça comum e que fala de diversas maneiras, fala através da sua criação, às vezes fala através de um músico que escreve uma letra, que você fala, nossa, parece que ele conhece a Deus, um verso daquela canção. Essas pessoas estão tendo um vislumbre de quem é Deus, pessoas que têm uma consciência do valor do outro. Nós hoje aprendemos, nós vimos a respeito disso, uma sociedade consumista ou individualista, enquanto o Evangelho fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e de repente encontra uma pessoa que não conhece Jesus, e que aprendeu a amar o próximo. De onde veio isso? Da cabeça dele? Não, daquilo que Deus plantou no coração da humanidade, quando criou o primeiro homem, da onde fez todos os povos, e todos, hereditariamente, têm recebido um pouco da imagem de Deus, e também daquele pecado original que quer fugir de Deus. Deus age por meio de todos, até daqueles que o rejeitam. Lembra que que Jesus mesmo falou, olha, vocês ficam aí dizendo que porque vocês são descendência de Abraão, são desse povo, vocês são melhores que os outros. Eu posso dizer que Deus pode suscitar filhos das pedras. Todas as coisas pertencem a Deus, Ele age por meio de todos. Teve o Dawkins escreveu um livro, Deus, um delírio, falando sobre, ou pregando o ateísmo, a impossibilidade de crer em Deus, e vendeu milhões de livros pelo mundo afora. Mas a verdade é que quando ele escreveu esse livro, despertou o interesse em muitas pessoas em entender o que ele estava falando. E surgiram outros livros a respeito, falando que Deus, que não é um delírio, é uma realidade. Ontem nós vimos falando sobre essa questão da fé e da dúvida, lembrando de C.S. Lewis, que falava das suas dúvidas, ele que se tornou um agnóstico,
parte da sua vida, até que voltou à fé, e mesmo depois de voltar à fé, ele diz assim: eu sei, a minha mente, a minha racionalidade, meu intelecto, sabe com absoluta certeza da existência de Deus. Mas ele diz que às vezes ele se sentia como que falando, ou orando e mandando uma carta para um endereço que não existe. Mas ele se sentia assim de vez em quando. Ele precisava vencer essas dúvidas. Deus age por meio de todos, até da dúvida, até na sua criação, até daquele que não crê em Deus. Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E às vezes quando você encontra alguém que reage contra a graça de Deus, ou a providência de Deus, ou contra o próprio Deus, você descobre que você pode caminhar. Eu posso encontrar Deus, um vislumbre, um caminho. Tem um filósofo da moda aí que a gente fala de vez em quando assim: esse fulano é crente, só ele que não sabe. Porque ele fala a respeito de Deus, ele fala a respeito de Jesus, mas diz assim: eu não creio, porque eu não consigo crer. Ele afirma dessa maneira. Mas ele fala a respeito de Deus dessa maneira. E quando você o ouve, eu pelo menos falo assim: poxa, deixa eu ir para a Bíblia, porque eu quero ler mais sobre Jesus, eu quero conhecer um pouco mais sobre Jesus. É esse Deus que age através de todos. Às vezes nós crentes nos tornamos um pouco arrogantes. Essa semana a gente lembrava daquela mulher Ciro-fenícia, que não era do povo de Israel, e que foi atrás de Jesus, insistindo para que Jesus cuidasse da sua filha. E o próprio Jesus falou: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O meu ministério é com o povo de Israel. Depois viria o ministério do apóstolo Paulo aos gentios, mas aquele momento era com Israel. E aí aquela mulher fala assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus ofereceu o seu poder e determinou o seu poder na vida daquela mulher, porque Deus é um Deus que age por meio de todos. A gente às vezes age como se Jesus fosse só nosso, como se ele só estivesse na nossa igreja, como se ele só ouvisse as nossas orações, ou as orações que são feitas por nós. E há um Deus que está agindo por meio de todos e em todos, e por caminhos que por vezes a gente não entende, que por vezes derrubam a nossa arrogância. Eu gosto de ler, e às vezes você lê algumas coisas, até já tive livro assim que falou: não leia esse tipo de livro, ou esse autor, mas eu vou ler. E é tão bom você descobrir ali, que você encontra Deus ali, naquele livro que alguém disse: não leia esse livro, esse autor se tornou um agnóstico. E a gente lê, e as dúvidas dele, para mim não são dúvidas, eu tenho respostas para aquelas dúvidas. Isso fortalece meu coração, porque todas aquelas dúvidas que são tão importantes para ele, que renderam o prêmio Pulitzer para aquele livro, as respostas para ele já estão no meu coração, já dominam o meu coração. Paulo fala que Deus age por meio de todos, por caminhos que por vezes nós até não gostamos que ele haja. Eu conheço uma pessoa que se converteu por causa de um bêbado. Ele entrou num bar porque ele estava afastado, queria beber, queria afogar as mágoas no bar, e começou um bêbado falar de Deus. E aí ele falou: o que eu estou fazendo aqui? E saiu daquele bar sem se embebedar, para voltar-se para os caminhos do Senhor, e contava essa experiência. Um bêbado falando, e ele se converteu, voltou para os caminhos do Senhor. Conheci uma moça, se afastou da igreja, foi para o mundão, né? Gente que é criada na igreja, quando perde o freio no mundo, perde o freio mesmo, né? Vai lá na lama. E um dia ela queria ir para o carnaval, e chamou um amigo.
que tem uma identidade não definida, ou se define com essas novas propostas de gênero, tudo, né? Aquelas coisas doidas. Ela falou, vamos no carnaval, eu quero ir, tudo. E aí ele falou, não, eu vou na igreja. No carnaval, eu vou na igreja. E aí ela falou assim, poxa vida, eu que fui criar filha de crente, criada na igreja, estou querendo ir para o carnaval. E o fulano que tem uma vida tão doida, está dizendo que quer ir para a igreja. E foi assim que ela voltou para os caminhos do Senhor. Falou, o que eu estou fazendo com a minha vida? Deve ter alguma coisa errada. Esse Deus age por meio de todos. E às vezes por caminhos estranhos para nós. Paulo estava ali falando sobre os filósofos deles. E por fim, Paulo diz que Deus age em todos. Essa imanência de Deus, essa imagem de Deus, que faz com que todo ser humano, tenha assim uma ideia de que há um ser superior. Eu não sei o nome que eu vou dar, mas eu sei que tem um ser superior. Todo ser humano, como como Lucas registra aqui em Atos, eles tinham tanto anseio no coração, e tanto cuidado, que eles colocaram um poste lá para um Deus desconhecido, que falou, existe e ele tem que estar aqui. Vamos ficar preparados, porque se ele resolver aparecer, ele já tem um lugar para ser adorado. E aí a gente encontra esse Deus que age em todos, porque toda aquela geração de Atenas não pode dizer assim, nós nunca ouvimos falar de Jesus, porque Jesus resolveu se revelar em Atenas, e enviou o apóstolo Paulo para aquela praça, para falar de Jesus com aquelas pessoas que passavam ali, para despertar o interesse em algumas pessoas, e levarem para o lugar mais importante da cidade, para que ele pudesse discursar, e ele não teve medo de afirmar, o único Deus que existe, é o Deus que criou todas as coisas, que agiu em amor através do seu Filho, que vai julgar todos os vivos e mortos, e que está agindo aqui agora. Você pode recusar, como alguns fizeram aqui. Esse negócio que você está falando, a gente vai ouvir você em outro momento. Isso aí é tagarelice, isso aí é invencionice. Mas alguns creram. E sabe, quando a gente também não afirma, não manifesta quem é o Deus que nós cremos, nós tiramos a oportunidade de alguns de crer. Quando você não fala que você é um crente, que você crê em Jesus Cristo, que você foi salvo pela cruz do Calvário, aquela pessoa que está ali do seu lado, perde a oportunidade de falar assim, que sangue é esse? Que cruz é essa? Que Jesus é esse? A igreja de Jesus Cristo crê num único Deus, e ela precisa proclamar esse Deus a todas as pessoas, sem a menor sombra de dúvida, sem o menor constrangimento. Como o apóstolo Paulo diz, eu estou indo para Roma, por exemplo, quando ele fala isso, ou para Jerusalém, perdão, não me importa o que vai acontecer lá, porque eu estou disposto a dar a minha vida por isso. O escritor aos Hebreus diz, olha, vocês não tiveram que suportar até a morte ainda, mas cabe à igreja de Jesus Cristo, e nós sabemos que haverá perseguição, cada vez maior, cada vez pior, e que vai atingir também o Brasil, ou já tem atingido. A gente vive uma vida muito tranquila, na realidade, mas tem gente sofrendo muita perseguição já, por causa da sua fé. Meus irmãos, há um único Deus, que é Pai de todos, porque criou todos, mas Ele toma alguns como filhos seus, dá a alguns o direito de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus. E com esses, Ele está agindo em todos os lugares, agindo por caminhos às vezes que nós não compreendemos, mas para que todos possam chegar ao pleno conhecimento dessa verdade. E cabe à igreja de Jesus Cristo ser essa igreja que proclama ao mundo que tem apenas um Senhor. A igreja é um povo que tem apenas um Deus. Você vai se lembrar então que a igreja é o povo que tem uma mentalidade de Cristo. Raciocina com a mente de Cristo, com os valores de Cristo.
vive na missão de Cristo, é fiel a Cristo e por isso é a imagem de Cristo no mundo. A igreja é um povo que se submete a Cristo e ela revela, por ser submissa a Cristo, ela revela ao mundo a maneira de se crer em Cristo, a maneira de se identificar com Cristo e a maneira de se relacionar com Cristo. Ela é a imagem de Deus para o mundo. Sabe quando o seu filho repete aquilo que ele vê você fazer? Como você faz um bolo, e aí ela, de te observar, começa a fazer isso. Ou quando aquela criança pequena vê como é que o pai lava o carro, e ele também quer encher o balde de água e pegar a esponja e ajudar e quer se envolver, porque ele vê você fazer isso. A igreja é a imagem de Deus para o mundo. Ela tem apenas um Senhor. E por fim, a igreja é um povo que tem um só Deus, Criador de todas as coisas, o sustentador da vida, o Deus amoroso e providente, que está em todos os lugares agindo e conclamando todos ao arrependimento através de Cristo Jesus. A igreja é um povo que tem um só Deus. Há um só Deus e Pai de todos, que age sobre todos e é em todos. É assim que Paulo fala para nós. Fecha os teus olhos e traz à tua memória o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que sustenta a sua vida com amor e providência, que está em todos os lugares, está aqui no nosso meio. É Ele que age. É Ele que é sobre todos nós, por meio de nós, de todos nós e em todos nós. Fala com Deus no seu lugar. Deus querido, obrigado, porque o Senhor é quem diz ser, porque nós temos experimentado que Tu és o único Deus verdadeiro. Nós temos experimentado, Deus, o Teu cuidado, o Teu sustento, a Tua providência, a Tua graça e o Teu amor sendo derramados sobre a nossa vida, mesmo nos momentos tão difíceis. O Senhor nos sustenta, porque o Senhor é nosso Pai. Nós Te agradecemos por isso, nós Te louvamos por isso, nós Te louvamos pela Sua paciência conosco, pela Tua oferta de perdão para os que se arrependem, porque o Senhor sustenta a Tua palavra, as Tuas promessas em nossa vida. Nós Te agradecemos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.